Ô, Daniel, foi por causa da determinação da FIFA, né? Baseado lá no artigo 23 das normas antidiscriminatórias e de igualdade de gênero. Foi baseado nesse artigo do Estatuto da FIFA que a CBF falou assim, ó, a partir de agora todo clube que tá na Série A vai ter que também ter um time feminino. Você acha que foi por causa dessa... É uma determinação da FIFA e da CBF? Eu acho que a determinação, ela ajudou, óbvio, né? É inegável. Só que hoje é uma realidade, né? Eu posso falar como exemplo até o próprio América, né? A gente é um clube que não tá ali na Série A e muitos clubes caindo para a Série B, eles não têm mais a obrigatoriedade. O América tem a modalidade mesmo antes da obrigatoriedade, né? Acredita no processo, no projeto e eu acredito que é um caminho agora que vai ser natural. Ainda é uma quebra de barreira cultural, né? Acho que o Ricardo e a Luísa devem ter o mesmo tipo de problema. A gente às vezes está no aeroporto, todo mundo... América, é o quê? Vôlei? Handball? Né? Então, assim, você vê que a sociedade ainda não tem... ainda tem um resquício cultural de preconceito de por que não pode ser futebol? Se o América é um clube de futebol, se o Cruzeiro é tradicionalmente um clube de futebol, o Atlético também. Então, a gente ainda tem um desafio da quebra dessa barreira cultural e desses resquícios da proibição. No entanto, já é uma realidade, né? Hoje o futebol feminino é a modalidade que mais cresce no mundo. Estatisticamente falando. Ficar 40 anos fora, proibido, e outros 40 no limbo, reflete na qualidade técnica, na estrutura. Elas não puderam jogar futebol, por que iam jogar futebol? Então ficaram paradas no tempo. É isso. Eu acho que é um exemplo bastante prático para entender exatamente o que esse período todo de proibição, de paralisação hoje traz de consequência pra gente. A gente poder falar das estruturas, às vezes, de jogo, né? A gente vai viajar, ou às vezes aqui mesmo, como mando, a gente vai ter um jogo, você vai para um estádio, o vestiário, ele é um vestiário para homens. Ele é um vestiário adaptado para homens. Às vezes a gente chega nos jogos oficiais, o vestiário não tem um papel higiênico, não tem um sabonete, um pequeno cuidado que nós mulheres, né, falando da modalidade sendo feminina, a gente tem um pouco mais dessa visão nos pequenos detalhes, né? Que são importantes. Sim. E que dentro dos próprios clubes também, né? E aí acho que vem o nosso papel enquanto gestores, pessoas que a gente precisa pensar, né, de forma mais ampla, que é compreender que os clubes estão se adaptando a essa nova modalidade, a essa nova rotina, de envolver o futebol feminino, a modalidade a mais dentro do contexto do clube. Mas de pequenos detalhes também, né? Dentro da nossa rotina, às vezes material esportivo, né? Que a gente tem que adaptar, informar o pedido. Olha, o tamanho do material esportivo feminino. O desenho é diferente, né? Mas isso já tem melhorado. Ano a ano, isso já passa a fazer parte do contexto das marcas. E aí, não marca só de material esportivo, mas quem são os patrocinadores, da imprensa, né? De noticiar sobre o futebol feminino, de falar sobre o futebol feminino. Cada vez mais a gente ter mais competições. Então torna-se uma modalidade esportiva de alto rendimento. Sim. Mas também passando por esse processo de adaptação devido a esse tempo. Então a gente hoje está falando de 2019, né, por assim dizer, apesar que existe ali 7 anos em paralelo a 40, 50 anos, né, de proibição e depois de não se praticar e se não se falar. Então a gente ainda está correndo atrás desse prejuízo, né? Em contrapartida, o quanto evoluiu nesses 7 anos, isso, né? Sim, a evolução é absurda. Ano a ano, o futebol feminino, ele evolui de maneira significativa em todos os aspectos, seja estrutural, seja técnico, tático, nível de profissionais em todas as áreas. Então, se houve, né, e houve esse tempo que a gente pode descartar, mas em contrapartida, esses 7 anos, é impressionante a forma como tem se tratado, né, os profissionais, normalmente gestores, gerentes, executivos, diretores, para que a gente minimize e recupere um pouco do tempo perdido. A hora que vira produto, Daniel, Luísa e Ricardo, isso ajuda muito, porque você começa a vender e começa a faturar, faturando você começa a investir no papel higiênico, no banheiro. Vai ter que ter, não é só um vestiário não, tem que ter 2 vestiários e assim se assado. É um processo que começou de forma, vou falar aqui de fórceps, foi um decreto, mas que tá trazendo coisa boa, porque tá virando produto. A visão de vocês é essa também?
E virando um produto, aí a gente ganha mais espaço dentro dos próprios clubes e das instituições, né? O Daniel disse isso, que num primeiro momento, como você disse, fórceps obrigatório, a gente pode dizer que, né, a gente sabe disso, que os clubes não gostaram, né? Pouquíssimos aí falaram, não, realmente é uma boa causa, vamos... Não, no primeiro momento foi realmente de negativa, e de, pera lá, a gente vê isso como um custo, né, de algo que vai trazer, nos dar mais trabalho, nos demandar mais. E aí, com o passar desses anos e tudo muito rápido, como o Ricardo disse, a gente já está começando a trazer receita para os clubes. A gente já está trazendo visibilidade para os clubes e reforçando a imagem dos clubes.